Já as outras plantas do Amazonas, quando tem uma queimada, geralmente as árvores mesmo acabam morrendo. O solo do Cerrado foi dito pobre pelo ministro da Agricultura lá de 78, que se chamava Alisson Paulinelli, e daí ele chamou os japoneses para fazer a análise do solo e descobriram que o solo era muito ácido e pobre também, porque o fato de queimar e haver a lixiviação, a chuva, a água da chuva e as erosões, etc., levarem tudo para um outro local, empobrece o solo, deixa ele mais rico em alumínio e faz com que ele, essa composição química do solo não libere nutrientes para as plantas. E aí eles descobriram, então está mais ácido, então eu preciso colocar uma base. Aí eles colocam um calcário, o que fez com que esse solo possa gerar alimentos na agricultura. E além disso eles fazem também a curva de nível, que é umas valetas, né? Que aí chove a água e fica empoçada naquele local e não tira os nutrientes também. Fica ali os nutrientes. Entendeu? Aí não leva para os rios, então a gente não perde. Agricultura. No caso da agricultura. O grande problema do empobrecimento não é o fogo, é o fato de que nós não temos vulcões há milhões de anos aqui. Que é o vulcão que enriquece o solo. Um exemplo na Itália. A Itália era super pobre no século 17, 16, 17, aí o Vesúvio explodiu, ela enriqueceu, porque enriqueceu o solo de nutrientes. E esse aqui é um local, o Cerrado, que a gente não tem atividade vulcanismo há milhões de anos. Né? Parece ser uma coisa ruim, mas é o que mais deixa o solo fértil para a agricultura. Uma característica das árvores do Cerrado, não sei se vocês repararam, é a baixa estatura. Não tem árvores muito altas, certo? E por que elas têm essa baixa estatura? Porque em vez de elas crescer para cima, elas crescem para baixo, para encontrar água. Porque o lençol freático, onde tem água, é muito profundo. Então ela não vai gastar energia crescendo a copa muito alta. Então ela vai crescer, as raízes são muito profundas. Então as árvores do Cerrado, a gente fala que as árvores do Cerrado é pequena. Não é. Se a gente for medir o tamanho dela, ela vai dar aí 40 metros também, mas em profundidade. Vai estar como se tivesse uma mata, um cerrado, essa arquitetura que vocês estão vendo aqui no solo também, essa mesma altura. No subsolo. E as árvores que atingem o aquífero freático, que a gente chama de lençol, lençol é coisa de cama, mas a gente chama de lençol, elas não perdem as folhas. As que não atingem, perdem as folhas, para se defender contra esse secamento. Morrer na seca. No caso do Cerrado, geralmente não perde folhas, nem na seca. Geralmente o pinhão da árvore tem o mesmo comprimento da altura da árvore, aí atinge a umidade do solo. E aí ela tem água para continuar a fotossíntese, e daí não precisa perder as folhas. E outra coisa também é a relação dos estômatos das plantas do Cerrado e de Caatinga. À noite, quando cai aquele sereno, que é muito pouco, os estômatos vão estar abertos e ela vai capturar essa água também pela superfície das folhas. De dia eles fecham esses estômatos e a gente pode reparar que na superfície dela tem como se fosse uma cera que impede que a planta perca a água também durante o dia. Então ela é toda adaptada, entendeu? As árvores de Cerrado e da Caatinga é toda adaptada. Quando não tem essa cera, eles fecham os estômagos, que é o fato de murchar a folha. Então a gente não murchou à toa, para fechar os estômagos, entendeu? E aqui é uma área de assoreamento, que acontece muito no Cerrado, que é o caso da lixiviação, que o Alisson estava falando, que é o que aconteceu aqui, ó. O solo verdadeiro mesmo, que tinha os nutrientes, foi todo perdido desse lado aqui, ó. Foi parar onde? Dentro do rio, foi o que o Alisson falou. Então leva matéria orgânica e o solo fica pobre. Esse solo aqui é tão pobre que a gente vê que quase não tem árvores ali naquele local. Entendeu? É uma coisa assim, por isso que o Cerrado é pobre mesmo. Vai ter muita queimada, vai queimar matéria orgânica e vai ser levado pelas águas para os corpos d'água. Certo? E aí acontece que os lagos ficam cheios de hidrogênio, no caso, que nem estava esses dias, né? Além do esgoto, nitrogênio. Além do esgoto ainda estava tendo a causa das queimadas naqueles dias, né? Atrás. Então, a água do Cerrado é uma água mais ácida por causa das queimadas, sempre existiu. E o nitrogênio, que é alimento das algas que escurece as águas, vem do esgoto, tem lá resto de orgânico de comida, de fezes, entre outros. Aí as algas adoram, se alimentam mais, reproduzem mais, escurecem a água, geralmente no verde escuro, e
que são águas verdes. Agora mudou, deu uma chuva, deu uma mudada, o odor mudou, não sei se eles jogaram algum tipo de produto que eles viram, que rolou uma reportagem aí, né? Como vocês mesmos sabem. Nem peixes morrendo tá tendo Tá mais. tudo diferente, a água tá mais oxigenada, não tem mau cheiro, alguma coisa aconteceu, né? Rodrigo, a gente estava conversando e a gente acha que não foi só aquela única chuva Só forte deu uma que chuvinha caiu, e né? não foi lá aquelas coisas. Então eles devem ter Pra feito mudar algum de repente. tratamento aqui, jogado algum produto Pra pra melhorar, né? tirar, tratar, Mas é uma né? suspeita. Uma suspeita, Não a gente pode não pode ser publicado. confirmar, não pode falar. Não, mas eu acho que é verdade sim, porque aquela parte lá de baixo, entende? Tá do mesmo jeito. Então, foi só aqui. E Foi é uma só coisa isso. assim que os meninos perguntaram na outra aula, por que os peixes estão morrendo, professor? Será que é por causa do esgoto? Não é só propriamente por causa do esgoto. O Alisson falou, cria as algas, essas algas vão estar na superfície, vão criar como se fosse uma barreira para a luz solar. As algas e as plantas aquáticas que vivem na profundidade, não chega a luz, elas morrem. Quando elas morrerem, não tem oxigenação, porque é essas algas que liberam oxigênio. Aqueles peixes que estavam morrendo não são peixes de superfície, são todos peixes que vivem no solo, lá embaixo, na água. Peixe de fundo, a gente viu que eles são todos achatados, então é uma característica de peixe de fundo. O que eles estavam fazendo? Vindo para a superfície, porque lá embaixo não tinha oxigênio nenhum. Na superfície tem um pouquinho mais de oxigênio, certo? Então eles tiveram que sair de lá Só e tentar por ter um respirar. pouquinho de vento eles já conseguem, eles já não, morrem menos. O grande problema é a ausência da fotossíntese que gera o oxigênio para dentro da água. Para resolver esse problema aqui, além de parar de jogar esgoto, a gente teria que colocar uma bomba 24 horas, uma bomba não, várias bombas d'água 24 horas por dia, jogando água para cima para ela cair e misturar o ar, né? Oxigenar essa água. Com isso as algas iriam conseguir sobreviver, os animais as bactérias e as algas que não gostam de oxigênio iriam acabar morrendo e aí voltaria a ter equilíbrio novamente nesse lago, mas aí vai aí uns 5 a 10 anos para fazer esse trabalho. Aquelas rodas d'água não dá certo aqui? Não, a roda d'água... Na verdade essa é uma ideia, de frigorífico, de laticínio, que eles têm uma lagoa de fermentação que eles colocam tipo um motor como tipo uma roda d'água, que mexe a água. Parece, né? É análogo. E aí o fato de mexer a água diminui em 80% a decomposição. Aquelas bactérias que decompõem o que tem ali, libera o metano, do odor desagradável, a caatinga, elas deixam de fazer o seu trabalho porque a água está se mexendo, os resíduos, a mistura, a solução está sendo mexida. O mais viável mesmo para a recuperação seria a bomba d'água jogando água. Tem uma lagoa em Cuiabá, você sabe o nome, Alisson? Fizeram esse trabalho, uma lagoa que era bem poluída, hoje ela está bem limpinha. Mas então, É porque vai bater na merda, né? E vai soltar. Aí assim, além de tirar... Aí vai ficar preto, vai jogar, ficando meio amarelo, aí branco, jogava né? a água... e Mato Grosso inteiro, nenhum lugar funciona isso aí. Só pega uma merda e joga água em cima pra você ver o que acontece. Né? Aquela lá. estraga a Não faz isso Fala não. bem, Mas você vai Que vai na louco? Aí você vai colocar a bomba aqui no mesinha, Alex, tá tudo apodrecendo. Coloca aqui não tem mais nada, nem fio.